Amém, gente. A gente está numa série de sermões em Marcos, e aí a gente acabou o capítulo 5 no domingo passado, e vamos iniciar o capítulo 6. Vamos abrir em Marcos capítulo 6, verso 1 ao 6, um trecho pequeno da passagem. Quem não tem Bíblia, compartilha com quem não tem. Isso aí. Vamos ler. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, e dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não, este é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E eles se escandalizavam. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar alguns enfermos, impondo-lhe as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhanças a ensinar. Vamos orar, gente. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de lermos, Pai, e entender um pouco mais da Tua Palavra. Dar-nos discernimento, Pai, para entender o que o Senhor quer passar para a gente essa manhã. Com esse texto, Pai, tão maravilhoso da Tua Sagrada Escritura. Amém. Gente, deixa eu só alterar uma coisa aqui, porque senão vai ficar bloqueando. Gente, eu queria fazer uma ideia aqui com vocês, que vocês pudessem imaginar isso que eu vou falar agora. Vocês acreditariam no seu vizinho, na pessoa que mora na sua rua, que você viu crescer, que você viu brincar naquela rua, saía lá, passava o dia na rua brincando, que ia para a escola, ia na praça com seus amigos, se encontrava? Você acreditaria que esse vizinho, do nada, ele viesse a ser um rei? Será que você teria essa capacidade de imaginar que uma simples criança que você viu crescer poderia tirar todos os perrengues da humanidade, todos os pecados que o homem cometeu? É difícil imaginar assim, não é? Essa criança, esse menino, ele tem toda a capacidade de salvar a humanidade. Mas os seus vizinhos, com quem ele passou, viu a família desse menino crescer, viu essa família indo à feira fazer as compras. Você acreditaria que esse menino de uma simples família, ele podia se tornar um rei? Vamos deixar essa reflexão aí para vocês pensarem. Voltando para o capítulo 5 de Marcos, que a gente estudou nos domingos passados, e também para os capítulos anteriores, a gente vê Cristo no seu senhorio e sua majestade, a sua gloriosa eficiência do seu poder, ele como o Senhor soberano sobre todas as coisas. A gente viu a cura do endemoniado de Cafarnaum. Jesus também curou a sogra de Pedro, isso lá no início. Cura mais muitas outras pessoas da enfermidade, e endemoniados, cura leproso, cura paralítico, uma porrada de coisa. Mas ele curou, ele ressuscitou, na verdade, uma menina de 12 anos que estava em casa, uma menina, né, que estava em casa, e a família já não acreditava mais que ela viveria. E ele, como a gente viu no domingo passado, ele puxou pela mão e a criança ressuscitou. E aí depois desse acontecimento, ele volta para Nazaré, que é a sua cidade natal, e tem a sua própria
o seu próprio povo o rejeitando. Jesus, ele tinha um tempo certo para todas as coisas. Jesus, ele não perdia tempo. Ele tinha um propósito para ser cumprido em todos os lugares onde ele passou. Ele não foi para um lugar sem saber ir. Ele não foi para um lugar sem ter a necessidade de ele chegar lá. Então, tudo o que está no tempo há de ser concretizado, seja no hoje, seja no amanhã, ele vai de ser concretizado. E não foi diferente com Jesus, porque nem no tempo ele está, né? E aí Jesus, no primeiro verso a gente vê a partida de Jesus para a sua terra, e os seus discípulos acompanharam, né? Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a gente vê no início do seu ministério a expulsão dele da própria cidade. Lá nessa passagem, do 18 ao 30, ele começa a pregar na sinagoga. Uma pessoa dá a escritura lá para ele, ele abre em Isaías, e aí ele começa a falar uma profecia dele mesmo. Então, quando ele fala isso, e o povo percebe que ele tinha autoridade na palavra, o povo não acreditou. O povo não reconhecia a soberania de Deus por tê-lo visto nascer e crescer lá na cidade dele. Então, Jesus, isso no início do seu ministério, ele percebeu a ira daquelas pessoas e precisou fugir. E aí ele foi para Cafarnaum, onde se hospedou na casa de Pedro. E o povo não conseguia entender a soberania de Cristo. Por isso que ele foi expulso. E foi expulso simplesmente por pregar a boa nova, por pregar aquilo que já existia, que era no Evangelho de Isaías. Jesus passou por diversos outros lugares. Ele saiu curando em diversas cidades na Galileia. E aí, depois de um tempo, ele retornou para a sua cidade. Ele estava em Cafarnaum quando ele curou, quando ele ressuscitou a menina. E ele voltou para a sua cidade de natal, que é Nazaré, que ficava mais ou menos cerca de 30, 40 quilômetros de distância. Para vocês verem a diferença, né? Ele teve que fugir da sua cidade, porque estava sendo perseguido pelo seu próprio povo, e teve que morar em uma outra cidade para pegar as boas novas. E aí, gente, Jesus ensinava, ele curava, ele salvava diariamente todos aqueles que estavam no caminho, naquele propósito que ele tinha de cumprir. E muitas pessoas se admiravam com esse entendimento de Jesus. A gente vê no verso 2, quando ele chegou na sinagoga, e muitos ouvindo, simplesmente ao ouvir as palavras de Jesus, eles se maravilharam. A gente percebe isso em diversas passagens da Bíblia, tipo Sermão do Monte, e em Marcos 1, lá quando a gente estudou também, as pessoas se maravilhavam. Eles reconheciam que Jesus tinha autoridade no que ele falava, mas eles não conseguiam compreender. A autoridade que Jesus falava era sobre o reino de Deus, e ele é o próprio Deus que prega as boas novas. Mas aquele povo, o povo judeu, ele não conseguia compreender. Ele não conseguia entender os ensinamentos de Jesus naquele lugar. E aí, gente, o texto continua falando sobre as dúvidas que aquele povo teve. De onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Esse povo, gente, estava na sinagoga. Eles conheciam a vida de Jesus, não acreditavam na divindade, porque conheceram a natureza humana de Jesus, de Deus. Eles se acostumaram, gente, com o que é sagrado. E isso é um perigo muito grande. Quando a gente se acostuma com algo que é sagrado,
a gente aniquila a fé que tem dentro da gente. Eles viram aquela criança nascer, viram ela se desenvolver, mas quando ela chegou pregando a mensagem do reino de Deus, do próprio reino, eles a recusaram. Jesus não teve uma educação rabínica, ele não foi para a universidade estudar os ensinamentos lá que era pregado. Ele era o próprio ensinamento, ele tinha a própria autoridade. E isso a compreensão humana não conseguia entender. É legal essa parte que ele fala, continua falando, no verso 3, de ele ser apenas um carpinteiro, filho de Maria, né? Irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e também e as irmãs. Porque aquele povo só conhecia a sua família, mas não conhecia a divindade que ele tinha. Aquele povo não reconhecia ele como Salvador. E lá no texto de Lucas, que eu falei anteriormente, quando Jesus foi pregar na sinagoga em Nazaré pela primeira vez, registrando o primeiro culto, ele foi chamado de filho de José. E naquela época as pessoas, ainda hoje, né, assim, as pessoas falam, no meu caso, filho de Adaías, né, e tal. Mas nunca falava pelo nome da mãe. Então isso era uma forma de desrespeito para a vida de Jesus, para a pessoa de Jesus. Eles falavam aquele homem, o filho de Maria, mas nunca reconheciam a autoridade e a soberania que ele tinha sobre a sua divindade. As pessoas, como a gente viu no texto, tinham muitas questões sobre a vida de Jesus. Elas não conseguiam acreditar que ele era o rei, mas sabia de alguma coisa diferente que ele tinha. Ele não podia simplesmente, na capacidade da mentalidade delas, ter aquele conhecimento todo. Então eles reconheceram que ele tinha algo diferente, por isso que o texto fala que eles se maravilharam. Mas eles não conseguiam passar da sua capacidade humana, não conseguiam passar dessa caixinha e perderam a oportunidade de estar com Cristo, né, no seu ministério. O ser divino que há em Cristo Jesus, o povo da sua própria cidade, eles foram ocultados de ver. Eles não conseguiram entender, não conseguiram compreender a capacidade que Jesus tinha sobre o ministério. E aí, gente, a incredulidade, que é até o nome do sermão, uma segunda chance à incredulidade, ela cega as pessoas. Você se torna cego, como eu tinha falado anteriormente, ao conviver com algo que é sagrado. Tem um testemunho muito forte de um missionário que pregava na China, e ele uma vez estava passando numa rua e viu aquele símbolo do cristianismo, aquele peixinho, né? E aí ele ficou olhando, um cara se admirou, e ele chamou ele para dentro, porque viu que aquele homem conhecia aquele símbolo, né? E aí depois que ele entrou, ele conversou, esse homem chamou o missionário para ir para um culto. E esse missionário foi, e eles passaram 40 minutos na estrada, depois entraram numa estrada de carroçal, passaram mais um tempo, e depois esconderam o carro numa moita lá, e andaram mais não sei quantos quilômetros para chegar num galpão abandonado, onde tinha o culto dos homens, das pessoas, né? E aí depois que ele entrou, estavam louvando quando ele chegou, e aí teve uma parte que uma família subiu com uma Bíblia na mão, e o pastor lá chamou outra família nova, uma família que tinha um filho novinho, uma família que tinha acabado de se casar, e chamou as duas famílias.
E ele percebeu que essa família maior, né, ela tinha mais filhos, ele percebeu que ela estava com um semblante, com um rosto triste. E ele não conseguia compreender aquilo. E ele tinha muitos anos de ministério e nunca tinha visto aquilo na vida. E quando ele olhou para o outro lado, onde tinha outra família, a família estava super feliz. E ele ficou encucado com isso. E aí, quando ele percebeu isso, ele perguntou para esse homem que era chinês lá, que convidou ele. E o homem falou que era a cerimônia da Bíblia. A igreja tinha apenas uma Bíblia. E as pessoas revezavam entre elas de domingo a domingo. Essa família que teve a Bíblia passada, eles não trabalhavam, eles não trabalharam durante essa semana, as crianças não foram para a escola, eles faziam apenas algo para comer, e ao acordar até o dormir, eles liam a Bíblia. E aí essa família que ia receber, eles estavam muito felizes porque agora chegou a vez deles, sabe? E o questionamento, gente, que a gente tem que fazer todos os dias é quando vai chegar a nossa vez de parar de acreditar nas nossas próprias vontades, na nossa incredulidade, e reconhecer que Jesus, ele é superior e divino, e ele está aqui para nos salvar. As pessoas tinham muitas dúvidas do senhorio de Cristo, e o coração delas estavam totalmente vazio, por não acreditar, por não ter fé em Jesus. No final do texto do versículo 4, a Bíblia fala que eles se escandalizavam, e aí vai, porque eles não têm entendido e tudo. A palavra escandalizar, ela significa muito mais do que uma ofensa. A pregação que Jesus tinha não ofendia a vida delas, muito pelo contrário, elas salvavam. E as pessoas que estavam ali, aquele povo judeu, estavam na zona de conforto, e eles não entendiam o ministério de Jesus por pregar para gentios, né? Para pessoas que não faziam parte do povo judeu. E aí eles se acostumaram com o que é sagrado. Só tomar uma águazinha aqui. Passando para o verso 4, fala assim: Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Voltando para o Evangelho de Lucas que eu tinha citado, do capítulo 4, a gente tem o acontecimento de um culto, né, que acontecia na sinagoga, como eu já falei. E aí Jesus fala esses dois provérbios, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Dos profetas que não tem honra nem na sua própria terra, né? E lá no capítulo 4 de Lucas ele fala a mesma coisa, só que ele fala ainda sobre um provérbio conhecido pela região, que falava assim: o médico cura a ti mesmo, e nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. A mesma afirmação que ele fala no capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Essa passagem que ele fala do profeta, Jesus estava se referindo, gente, a Elias e a Eliseu. Elias foi socorrer uma viúva gentílica, enquanto havia várias viúvas em Israel passando necessidade. E aí ele viu a necessidade dessa mulher e foi até ela para ajudar ela, sabe? E aí as pessoas se perguntavam, não é sobre onde Elias está, né? Mas sim quando, né? Quem entendeu pega a referência aí de Dark, né? Mas Elias, ele tinha
que está em um lugar certo e não no mesmo lugar sempre. Então ele precisava chegar naquela viúva e a socorrer. Assim aconteceu com Elias também, quando curou o general gentio lá, enquanto tinha outros leprosos, né, em Israel. Aquele povo que circundava Elias, Eliseu, o povo de Nazaré, os nazarenos, não conseguiam entender por que tinha que ser pregado o evangelho para os gentios. Na cabeça dele, na imaginação deles, o povo gentio nada mais era do que apenas gasolina para o fogo, né? Mas Jesus veio, né, arrebentando a porta e falando que o seu evangelho teria que se achegar a todas as pessoas. Indo para o versículo 5 e 6, lemos assim: não pôde fazer ele, né, Jesus, nenhum milagre, senão curar alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhanças a ensinar. Jesus é poderoso, gente. Ele tem sobre todas as coisas o poder e a majestade. Quando a gente lê esse verso, às vezes a gente fica inculcado com essa primeira parte, que ele não pôde fazer o milagre. Mas Jesus não é um ser limitado. Essa semana agora no Diáspora falamos sobre Jesus, o Deus independente, né? E percebemos, quem foi, né, para essa semana, que a gente é totalmente dependente e o mundo prega a nossa independência de forma errada. A gente não consegue ser independente nunca na vida. E isso às vezes é uma palavra de conforto para a gente, sabe? Fico feliz de saber que eu não sou dependente disso. Porque se fosse, eu nunca conseguiria se achegar a Deus, né? Por conta do pecado original. Então, vamos nos atentar à interpretação bíblica aqui, dessa parte, que ele não pôde fazer nenhum milagre. Ele não pôde fazer nenhum milagre porque aquelas pessoas não tinham fé, sabe? O poder de Cristo, ele é exercido nas nossas vidas, aplicado na nossa fé nele. Conseguiram pegar mais ou menos isso? Aquela mulher que sofria hemorragia durante muito tempo, ela acreditava que Jesus tinha poder, ela acreditava no ministério de Jesus, e apenas ao tocar nas vestes dele, ela foi curada. E é engraçado que naquele acontecimento, muitas pessoas circundavam Jesus e tocavam nele enquanto ele passava, mas quando ela pegou, saiu o poder dele, e os discípulos ficaram se perguntando se Jesus estava ficando doido, né? Porque muitas pessoas estavam pegando nele e tal, mas ele percebeu que aquela mulher acreditava nele, e aí através da fé que ela tinha, ela foi curada. E aí depois Jesus cura alguns enfermos, impondo-lhe as mãos, e depois ele passa a pregar nas outras cidades. Sabe o que eu pensei também sobre esse texto? É como um filho rebelde, que não acredita mais na vida do seu pai, mesmo seu pai nunca tendo falhado com ele e qualquer outra pessoa. O pai tenta de tudo para se aproximar do filho, ele tenta dar presente, tenta dar carinho, atenção, mas o filho sempre rejeita. O coração do filho, ele está totalmente quebrado, destruído pelo pecado. O filho não acreditava mais na própria vida, sabe? A vida particular dele destruiu toda a vida coletiva que ele tinha com as pessoas. A vida coletiva, a vida espiritual. O pai tenta fazer de tudo para mudar essa história, mas por conta desse relacionamento que o filho tem quebrado com o pai pelo pecado, o filho rejeita. E o presente é algo sem sentido nesse caso. O presente que ele recebe
não é um presente, não é um compromisso, mas o presente que Deus nos dá, que é a salvação, esse a gente não consegue rejeitar. Jesus opera maravilhas em resposta de coração cheio. Depois disso, Jesus ele não volta mais a Nazaré. A Bíblia não relata, mas nenhuma vez que Jesus voltou para a sua cidade natal. Mas ele continuou pregando o evangelho em outras cidades vizinhas e as pessoas ouviam. E eram curadas e eram salvas, né? E a aplicação, gente, desse texto que a gente percebe é a nossa incredulidade no senhorio de Cristo. Eu, muitas vezes, a própria local é uma experiência disso, sabe? Em 2018, quando a local começou, quando eu fui para a primeira reunião, eu achei aquilo tudo muito massa. Eu estava afastado da igreja, mas já tinha me congregado muito tempo, mas nunca fielmente. E aí, quando passou 1, 2, 3 domingos, né? Eu não acreditei naquela proposta, sabe? Eu não acreditei naquelas pessoas. E aí eu saí, passei um mês, eu acho, fora. E eu estava visitando uma outra igreja grande da cidade. E eu vi, em um momento do culto, que eu estava sendo totalmente incrédulo dentro da igreja. E isso foi muito doido, porque quando eu percebi isso, eu voltei correndo para o local, porque sabia que aquele lugar era o meu propósito, aquele lugar era onde eu deveria estar, sabe? E aí a gente vê hoje os frutos colhidos. Olha o espaço que a gente está. A gente falava lá na barbearia que o nosso sonho era esse aqui que a gente está vivendo. Era ter uma casa, reunir com nossos irmãos, pregar a palavra, ter uma base, receber missionário, abrir para cursos na comunidade. E a gente está vivido isso, sabe? Se o FP, a linha de frente da base, não tivesse acreditado, se eles não tivessem fé, se eles fossem incrédulos, a gente não estaria aqui hoje. A gente não estaria vivendo esse movimento das crianças se relacionando com Muay Thai, agora tendo aula de violão. A gente faz diferença para a vida dessas pessoas. As pessoas não vêm para cá por acaso, sabe? Elas vêm com um propósito. E aí a gente vê isso agora, percebe isso, e olha lá para trás, eu olho lá para trás, e eu fico me perguntando onde eu estava com a cabeça, sabe? E a gente tem muito essa problemática de não acreditar no nosso Senhor. Eu estava na Avalanche em janeiro desse ano, e aí tinha uma galera mesmo, que não tinha pago a escola ainda, e do nada, gente, chegava a oferta, sabe? Chegava a demanda, preciso comprar um biscoito, estou sem dinheiro. Chegava o dinheiro, caía, sabe? Vivendo. E aí, foi nesse dia eu percebi que eu sou totalmente sem fé mesmo. Porque eu não conseguia, eu sou um cara muito organizadinho, tudo tem que estar no tempo certo e tal. E eu só me aplico para uma coisa se eu estiver preparado realmente. Só que desse jeito eu não confiava em Cristo, sabe? Só que hoje, gente, quando a gente vira a chave e percebe que Ele está sob o controle de todas as coisas, a gente muda. A gente tem que parar de ter confiança em nós mesmos, parar de pensar que o nosso braço é mais forte e começar a olhar para cima e orar. Pedir para Ele nos guiar no caminho que Ele quer para a gente. Falando nisso, gente, queria falar para vocês uma frase do Paul Walsh, que eu vi essa semana, que fala assim: você vai puxar o próximo fôlego agora somente porque Deus lhe deu. O seu coração vai bater agora
somente porque Ele deu o seu ritmo e o seu poder de atuar no seu corpo. Qualquer coisa boa que você tem na sua vida não vem do seu suor, do seu rosto, da mente brilhante ou das suas obras, das suas mãos. A obra das suas mãos. Absolutamente tudo que você tem vem das mãos de Deus. Que a gente possa confiar no senhorio de Cristo, na soberania, que a gente possa confiar que Ele tem um controle sobre nossas vidas, que a gente possa entregar a Ele todos os nossos sonhos, todos os nossos propósitos, que na verdade seja o sonho dEle em nossas vidas. Certo? Vamos orar para encerrar. Senhor, só Tu és Deus, Pai, o único, o verdadeiro, que se entregou por todos nós, Pai, pelos nossos pecados, nos redimiu de toda a morte, de toda a condenação, de todas as correntes, Pai, que estavam aprisionadas na nossa vida. Tu, Pai, tem o poder de quebrá-las. Só Tu, Pai, tem esse poder. Porque Tu, Jesus, Tu és, Pai, o autor da vida eterna. Tu criou todas as coisas, Pai. Tu criaste para a Tua própria glória. Mas por nossa incredulidade, Jesus, pelo nosso pecado lá no jardim, a gente foi separado. A gente foi separado, Pai, desse relacionamento, de caminhar ao Teu lado, de conversar ao fim da tarde. E a gente passou a necessitar da nossa força para sobreviver, para comer, para se alimentar, para viver. Mas confiamos em Ti, Pai, como Deus soberano em nossas vidas. Que o Senhor possa atuar, Pai, sem nenhuma falha em nossa vida. Que a gente possa enxergar que o Senhor está sob o controle de todas as coisas. Obrigado, Pai, pelo Teu Filho que reiterou a nossa visão. Éramos cegos, Pai. Éramos cegos espiritualmente. Existiam escamas em nossos olhos e elas foram arrancadas por meio do sangue derramado no madeiro. Que a nossa incredulidade possa cair sobre toda a nossa armadura e que o Senhor possa reinar, possa reiterar o nosso coração totalmente. Que a gente possa enxergar, Pai, a Tua glória onde a gente passar. Que possamos acreditar, Jesus, que a remissão dos nossos pecados e a Tua graça nos alcançou, dando um caminho para a salvação eterna. Amém.